Essa já é a aula número 7. Você assistiu às aulas anteriores? Se não, o link que dá acesso a elas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Fica até o final, porque a gente tem um lembrete muito importante para te dar. Qual é o assunto de hoje? Vícios de linguagem. Vamos lá, eu até dei um spoiler sobre eles na aula anterior. Os vícios de linguagem sempre são cobrados em provas de concurso. E aí eu preciso começar dizendo que esses vícios de linguagem são expressões que contrariam a norma culta. São uma espécie de desvio das regras gramaticais e eles ocorrem devido a dois motivos principalmente: a desatenção ou ao desconhecimento por parte do enunciador durante a fala ou durante a escrita. Eu não sei se vocês já perceberam, desde a última aula, a gente já tem falado para além da análise de questões objetivas, a gente tem falado também de escrita, porque os vícios de linguagem devem ser evitados também durante a escrita da redação. Vocês vão escrever uma redação, então nela os vícios de linguagem devem ser evitados. Percebam, os vícios de linguagem aparecerão tanto na fala, como eu já disse, o que é muito comum, mas também na escrita. Por isso a gente precisa ter toda a atenção. Outra coisa que a gente precisa ter muito claro é o seguinte: não confundir vícios de linguagem com figuras de linguagem. Assunto este que, inclusive, nós já tratamos aqui nas nossas aulas. Não confundam essas duas coisas. As figuras de linguagem, como nós já vimos, são recursos linguísticos utilizados a fim de quê? De oferecer mais expressividade ou ênfase ao discurso. Essa é a principal característica das figuras de linguagem. Já os vícios de linguagem são outra coisa. Eles são desvios dessas construções, das construções da nossa língua, que podem interferir na expressividade da linguagem. Então, para afirmar, não confundam os vícios de linguagem com as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são técnicas que a gente pode chamar de estilísticas, para gerar efeitos de sentido. Algumas figuras de linguagem também apresentam desvio na norma gramatical, mas essa característica ela é adotada de maneira intencional. Quando não acontece assim, quando acontece sem querer, aí a gente pode chamar isso de vício de linguagem. Por isso que a gente precisa ver um conceito muito claro de vício de linguagem. Vamos ler junto? Os vícios de linguagem são desvios não intencionais. Pensa nisso. São desvios não intencionais da norma padrão da língua, gerando problemas de entendimento do enunciado ou ruídos na comunicação. Os vícios estão relacionados a desvios na ordem das palavras, no emprego, em erros no emprego destas palavras, em redundâncias não intencionais, em ambiguidades, entre outros problemas de comunicação. Este é o conceito de vícios de linguagem. Existem tipos de vícios? Sim, são vários, e nós vamos ver os principais aqui nesta aula. Nós temos o pleonasmo vicioso. Professor, que palavra difícil, sim, mas você vai ver que quando nós a estudarmos, vocês vão ver que é tudo muito simples. Então, nós temos o pleonasmo vicioso, o solecismo, o barbarismo, a ambiguidade, o eco, o cacófato, a colisão, o plebeísmo, o gerundismo, o estrangeirismo, e esses são os principais. Todos eles nós veremos nessas aulas. Aí talvez alguém já esteja se perguntando: professor, por que não me trouxe sinônimo para essas expressões? É porque às vezes nas questões eles pedem objetivamente que você encontre uma situação de solecismo, uma situação de pleonasmo, uma situação de colisão. Por isso você precisa conhecer cada uma delas com os nomes
que elas possuem, para na hora da análise da questão você saiba exatamente do que se trata. Vamos começar? E nós vamos exatamente pelo primeiro dessa lista, que é o pleonasmo vicioso. Embora tenha um nome tão estranho, mas ele é extremamente simples, porque ele também pode ser chamado de redundância. É a repetição de uma informação desnecessária na frase. Olha só, exemplo da letra A. Vamos entrar para dentro de casa. Ora, entrar já supõe que seja para onde? Para dentro. Então não é necessário que haja essa repetição, essa redundância. Tá bom? Exemplo da letra B. Rita assistiu apenas às aulas vespertinas da tarde. Ora, vespertino tem a ver com tarde, o segundo período do dia. Então não há necessidade desta repetição. Rita assistiu apenas às aulas vespertinas, já traria a informação de forma completa. Também se eu dissesse, Rita assistiu apenas às aulas da tarde, a expressão vespertinas poderia ter ido embora. Tá bom? Esse é o pleonasmo vicioso. Temos, portanto, agora o solecismo, que é o quê? Agora sim a gente está falando de erro de concordância. E vamos lá, na aula anterior nós falamos sobre concordância verbal e nominal. Quem não assistiu, basta acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo e você tem acesso às aulas anteriores, em especial a essa aula sobre concordância verbal e nominal. O solecismo reúne os erros de concordância, singular e plural. Pode ser também de regência verbal ou nominal e a utilização de termos no lugar de outros corretos gramaticalmente. Nós vamos nos exemplos para verificar, aos exemplos, na verdade, para verificar quais são esses desvios que podem e devem ser evitados. Letra A. Vamos no cinema. O cinema não nos levará para lugar nenhum. Na verdade, nós vamos ao cinema. Para evitar o solecismo, a correção dessa oração seria dizer vamos ao cinema e não no cinema. Letra B. O motorista disse que só falta 3 passageiros. Qual é o grande problema dessa oração? 3 passageiros estabelece uma relação direta com este verbo, que deveria também estar no plural. A expressão 3 passageiros está no plural. Então, o motorista deveria dizer que faltam 3 passageiros. Nesse caso, nós temos um problema de concordância. Ocorre, portanto, o solecismo. Na letra C, amanhã vou chegar na casa da minha avó. Olha aí o problema. Muito semelhante ao problema que apresenta-se na letra A. Na verdade, amanhã vou chegar à casa da minha avó. Ocorrendo, então, nessa situação, crase. Temos uma aula sobre crase aqui na descrição desse vídeo. Entenderam? O solecismo são todos esses erros, todos esses desvios de concordância, de regência verbal ou na utilização de termos que deveriam não estar ali, contrariando a norma culta da língua portuguesa. Barbarismo. Aí a gente continua tendo alguns problemas, mas nesse caso com relação à pronúncia. Vamos ler o conceito. O barbarismo consiste no uso incorreto de um termo devido à pronúncia, à escrita também ou ao significado. Vamos ver 3 exemplos. Apenas o último não tem a escrita correta em vermelho e vocês vão entender por quê. Letra A. Quem não tem problema, na verdade, quem faz uso desse tipo de expressão acaba tendo 2, né? Acaba tendo 2 problemas. Porque, na verdade, a expressão, a palavra problema não existe. O uso incorreto da palavra problema gera um barbarismo. E isso acontece muito na fala. Então, esteja atento. Para falar corretamente, evitando o barbarismo, devemos usar a expressão problema, certo? Letra B. Muita gente
não gosta de uva passa, escrita com, nesse caso aí, erroneamente, com C cedilha. Não, passa, tanto o verbo passar, como neste caso, a uva passa, essa palavra é escrita com 2 S's. É um caso de barbarismo porque fere a norma escrita a norma padrão da língua portuguesa do ponto de vista da escrita. Exemplo da letra C. E aí eu vou verbalizar, você vai ouvir a pronúncia equivocada da expressão que vai exemplificar o barbarismo na fala. Ele comprou uma dúzia de ovos. Não, a palavra ovo no singular tem esta pronúncia. É como se nós tivéssemos nas duas letras O o acento circunflexo. O som é fechado. Ovo no singular. Agora, nós sabemos que quando esta palavra, e existem outras tantas, que quando vão para o plural, as vogais sofrem uma pequena modificação na sua sonoridade. Então, ele comprou uma dúzia de ovos? Não. Ele comprou uma dúzia de ovos. O barbarismo aí está na pronúncia da expressão. Tudo bem? Trouxe para vocês aqui 3 exemplos de barbarismo que eu repito. É o uso incorreto de um termo devido à pronúncia, ocasionalmente pode aparecer na escrita ou também no significado. Vamos para o próximo, ambiguidade. Desse eu gosto muito, porque a gente pode usar de maneira proposital, e a gente usa. Quando for assim, não é um vício, certo? Quando for assim, não é um vício, é uma figura. Mas nesse caso, para se transformar ou para se tornar num vício, nós vamos ter algumas características. Vamos lá. Ambiguidade, também chamado de anfibologia. Grava essa expressão. Você está anotando? Você precisa anotar. É a hora, inclusive, de pegar papel e caneta. Vamos lá, pega lá. Se você não fez isso até agora, começou a aula, esqueceu, pausa o vídeo, volta lá para o início, anota todas as situações que nós já tratamos aqui, volta para a ambiguidade para anotar. Você precisa gravar essa informação. A ambiguidade também é chamada de anfibologia. E ocorre quando, num determinado enunciado, há a duplicidade de sentidos. Isso não é de maneira intencional, é sem querer. Isso, é claro, vai dificultar o entendimento do texto ou do enunciado pelo ouvinte. Vamos ver o exemplo. Na letra A, Roberto estava com Maria falando de sua mãe. Nesse exemplo A, é a mãe de quem? Da Maria? Do Roberto? Percebam, por que há ambiguidade? Porque não fica clara a informação a respeito de quem se está falando. Letra B. Lindalva, nós temos um vocativo aí. Lindalva, vi a Neide no shopping com sua irmã. Na letra B, a irmã é da Neide ou da Lindalva? É ambíguo. Para resolver, a gente teria que reconstruir essas duas sentenças. Então, repetindo, a ambiguidade traz uma duplicidade de sentidos que dificulta o entendimento por parte daquele que está recebendo a informação. O receptor, o ouvinte, aquele que lê, não compreende de maneira clara e objetiva aquilo que se está dizendo. Próximo. O eco. Eco, professor, é aquela repetição do som também, né? Isso acontece em termos físicos, mas em termos linguísticos, eco quer dizer uma outra coisinha. Nesse vício de linguagem, acompanhe a leitura comigo e anota as principais informações desse vício de linguagem. Nesse vício, ocorrem rimas nos textos em prosa. Que é prosa, professor? Prosa é aquele texto diferente da poesia, do poema, que tem uma estrutura muito específica. Então, nos textos em prosa, podem acontecer rimas
que geralmente não acontecem. Nós temos rimas nas músicas, nós temos rimas nos poemas, nas poesias, mas em textos em prosa, geralmente não acontecem, não devem acontecer rimas. Então, nesse vício de linguagem, ocorrem rimas nos textos em prosa, porque há palavras com a mesma terminação. E é possível resolver esse problema. Mas, quando ele acontece, nós temos o eco. Os textos em prosa são os que não se estruturam como os poemas. Exemplo da letra A. Certamente, realizamos o trabalho calmamente e alegremente. Para que essa terminação mente sendo repetida tantas vezes? Fica ruim quando a gente lê ou quando a gente ouve essa repetição excessiva. Poderia ter simplesmente colocado assim: certamente realizamos o trabalho calma e alegremente. O adjetivo, ele pode vir reduzido. A terminação mente pode aparecer apenas no segundo termo. Letra B. Na verdade, a maioridade traz responsabilidade e não liberdade ao cidadão. Nossa, quantas repetições sonoras do termo ad em várias palavras. Uma simples substituição por sinônimos poderia ter resolvido este problema de eco. Próximo. Cacófato. O que é isso? Também chamado de cacofonia. Ocorre a nível fonético de som. Ele apresenta uma construção sintática onde surgem sons engraçados, desagradáveis ou mesmo que confundem o ouvinte. Olha o exemplo da letra A. Vi ela ontem pela manhã. Vi ela. Essa junção gerou uma cacofonia. Na verdade, a construção está, inclusive, incorreta, porque seria a vi ontem pela manhã. Certo? Para evitar a cacofonia, a gente faz a correção gramatical. Eu amo ela. Não, moela, quem tem moela é galinha. Dizem que tem, né? Os avós diziam. Já viu, já viu? A produção está dizendo que já viu. A produção é do interior, né? A mãe... Eu não vou dizer isso. O YouTube não deixa eu dizer isso. Então, eu amo ela, não. Não. É como ela... É comestível? Não se come moela, né? Dá pra ver, né? Tá bom. Então, vamos lá. Voltando, né? Voltando. Seguindo. Não, perdão, volta lá. Isso. Eu a amo e não eu amo ela. Tá bom? Assim a gente resolve a cacofonia. Agora sim a gente vai para a próxima. Colisão. Se parece muito com o eco. Só que aí é uma sequência de consoantes idênticas ou semelhantes que também podem produzir uma sonoridade desagradável. Olha só. O cultivo coletivo das comunidades camponesas. Nem há um problema na estrutura escrita, na ordem das palavras, está tudo certinho, a concordância nominal entre todas elas, mas a repetição da letra C pode gerar uma sonoridade desagradável. Na letra B a gente tem isso de maneira mais incidente. Não quero que você queira quem não te quer. Viu como é ruim? Não quero que você queira quem não quero que você queira quem não te quer. Não, dá para corrigir isso daí. Então, se você fizer a leitura de uma expressão e houver a ocorrência de consoantes idênticas que promovam essa sonoridade desagradável, nós temos o vício de linguagem chamado de colisão. Mais um. Plebeísmo. Vem de plebeu, de plebeia, será? Vamos ver. É um vício de linguagem que consiste na utilização de termos coloquiais. Realmente, se a gente fizer uma relação aí do campo semântico das palavras, o plebeísmo é exatamente isso. É a utilização de gírias e palavras de baixo calão, que é claro, na linguagem coloquial a gente pode utilizar, mas quando a gente estiver falando de norma culta, essas expressões elas devem ser deixadas de lado. Na letra A, por exemplo, você conseguiu falar com o cara? Ora, eu compreendo o que está sendo dito aí, mas numa comunicação mais formal,
a expressão cara não deveria ser utilizada. A mesma coisa acontece no exemplo da letra B. Você foi embora e me deixou aqui com esse abacaxi. Ora, está se referindo nessa situação de um problema e não a fruta. Então, nesse tipo, em situações formais de comunicação, é recomendável que se deixe de lado esse tipo de expressão. Caso contrário, vai se incorrer no plebeísmo. Próximo. Esse eu gosto muito. Com a chegada da internet, eu acho que isso se intensificou, não é? Porque a gente rompeu as barreiras linguísticas e a gente acabou absorvendo ainda mais palavras que vêm de outros idiomas. Daí o gerundismo acabou ganhando força, que é o quê? É o uso exagerado do gerúndio, que é uma construção verbal que deve ser utilizada. Mas, quando ele aparece, essa construção aparece de maneira equivocada, aí nós temos a ocorrência do gerundismo. Isso acontece quando essa forma nominal, é o gerúndio, é utilizada no lugar de uma conjugação mais adequada em termos gramaticais. Vamos, por exemplo, é isso mesmo, a letra A. Vou estar te telefonando logo no início das promoções. Não, para a gente tirar o gerúndio daí, o telefonando, e essa construção equivocada, basta dizer, telefonarei logo no início das promoções. Pronto. A gente dá, inclusive, mais celeridade, mais clareza à comunicação. Olha a letra B. Certamente você já ouviu algo assim. Eu vou estar anotando. Não, isso é uma coisa... Deveria ter trazido aquele meme da Fernanda Montenegro numa novela, né? Tem aí pela internet. Tem um telemarketing também, né? Eu vou estar encaminhando. Não, acaba com isso. Eu vou anotar, eu anotarei, eu vou encaminhar, encaminharei. Pronto, é isso. O gerundismo é uma prática linguística que acontece principalmente na fala, ele é menos frequente na escrita, mas deve ser evitado em situações formais de comunicação. Me parece que já é o último. Nossa, o estrangeirismo é o uso de palavra ou estrutura de uma língua estrangeira quando já existe uma forma equivalente em português. Presta atenção. O estrangeirismo não é um problema, porque de fato existem palavras que a gente precisa utilizar de outro idioma. Só existe ela. Mas quando existe uma forma equivalente no nosso idioma, aí sim pode vir a se transformar num vício de linguagem. Neste caso, num estrangeirismo. Como é o caso aí da letra A. Essa palavra que é considerada um estrangeirismo, a gente até já praticamente adotou e todo mundo já sabe o seu significado e utiliza, muitas vezes na escrita, mas principalmente na fala. Fiquei chocada, exemplo da letra A, quando a vi em um outdoor. Palavra da língua inglesa. Mas a gente tem um equivalente em português. Menos usual, porque a gente já se acostumou. Geralmente, quando a gente pensa em cartaz, a gente pensa em algo menor. Outdoor é aquela placa gigante com grandes informações publicitárias, comerciais. Mas existe, neste caso, um equivalente em português. Isso, portanto, pode ser considerado um estrangeirismo. Aí eu vou pedir ajuda na letra B para pronunciar corretamente essa palavra. Dizem que Jorge é um... Gentleman. Bem facinho essa. Como é, professora? O som do TLE tem que ser um som bem junto. Gentleman. Eu não consigo. Repete de novo, é bonito. Pensa no TLE como se fosse junto, né? Uma sílaba só. Gentleman. Gentleman. É impossível. Só tem que ser rápido. Por isso que a gente tem que evitar o estrangeirismo. Cavalheiro é melhor. Cavalheiro é melhor. Dizem que Jorge é um
cavalheiro, é um homem gentil. Pronto. Ah, mas se quiser usar o gentleman. Isso, Falei certo? Isso, é só falar um pouquinho mais rápido que passa batido. Não, rápido não dá. Rápido não dá. Olha só. Entenda, estrangeirismo é isso. É o uso de uma palavra ou de uma estrutura da língua estrangeira quando já existe uma forma equivalente em português. Mas atenção, a gente precisa deixar isso muito claro. O uso do estrangeirismo não é um problema quando há compreensão da mensagem. Nós estamos trazendo esse estrangeirismo não, esse vício de linguagem para cá, para que você saiba que ele existe. E se isso lhe for exigido, você saiba responder adequadamente. Torna-se um problema quando é um vício de linguagem, como a gente já viu, quando o desvio não é intencional, e isso gera um problema no enunciado ou gera um problema de comunicação. Tá bom? Bora praticar? Bora praticar. Eu gosto de questão desse tipo, tá? Vamos primeiro ler a questão, ver o que ela nos pede. Eu adoro esse tipo de questão. Vamos lá. Sobre os vícios de linguagem. Relacione a segunda coluna com a primeira. E nós vimos todos eles. Nós vimos o que é barbarismo, nós vimos o que é solecismo, nós vimos o que é o cacófato, nós vimos o que é a redundância. Vimos, professora? Vimos. E vimos também o que é a ambiguidade. Muito bem, eu vou dar um tempinho para você pensar. Ah, eu acho que eu esqueci. Volta no vídeo agora. Volta um pouquinho no vídeo, ao vídeo lá para a parte inicial, quando a gente começou a falar dos vícios de linguagem, para que você responda essa questão. Vou dar um minutinho para você pensar sobre ela. Professor, não consegui encontrar. Calma, calma, calma. Vamos fazer a leitura dessas orações, dessas frases, para a gente achar os possíveis problemas que elas têm. Vamos aí para a primeira frase, para a primeira sequência de parênteses. Diz assim, ó. É admirável a fé de meu tio. Opa, qual é o problema que a gente tem aí? Qual é o problema que a gente tem aí? Vou repetir. É admirável a fé de meu tio. Nós temos o quê? Calma, a gente vai já responder. A segunda oração. Não teve dó, decapitou a cabeça do condenado. Oração número 3. Faziam anos, quem assistiu à última aula sobre concordância deve se lembrar que a gente não faz a utilização do verbo fazer nessa situação ou desta forma. Faziam anos que não morriam pessoas, será que isso aí está correto? Que vício de linguagem é esse? Próximo. Coitado do burro do meu irmão, morreu. Quase um bullying aí, né? E a última. Intervi na briga porque sou intimerato. Tem um problema grande aí. Você conseguiu encontrar? Vamos ver a questão inteira agora. Vamos ver a questão inteira. Aí a gente tem a questão completa. Vamos lá. Situação por situação. Na primeira frase, é admirável a fé de meu tio. O que a gente tem aí? A gente tem um problema, uma construção sonora que acabou gerando uma outra palavra. A isso a gente dá o nome de quê? De cacofonia. Ou cacófato, que é o som desagradável. Fede. Esse problema deveria ou poderia ter sido evitado. Então, a primeira frase
tem um problema de cacofonia. Na segunda, não teve dó, decapitou a cabeça do condenado. Ora, isso nada mais é que uma redundância. Se ele decapitou, é óbvio que não houve dó. Temos uma redundância aí. A terceira oração. Faziam anos que não morriam pessoas. Há um erro de sintaxe aí. A correção dessa expressão seria: fazia anos. Lembra lá da aula de concordância verbal em que a gente disse que o verbo fazer, quando se referir a tempo decorrido, sempre vai aparecer no singular? Essa é uma situação de quê? De solecismo. Penúltima frase. Coitado do burro do meu irmão. Morreu. É quase um bullying, né? Porque a gente está se referindo a quem? Ao animal ou ao irmão? Não façam isso, não digam isso com o coleguinha. Em todo caso, nós temos um problema de ambiguidade. Há um duplo sentido. Não fica claro se a gente está falando do irmão, se o irmão tem um animal, é confuso. Temos um problema de ambiguidade. E na última é a palavra intimerato. Ela tem um problema grave de escrita. É, professor? Tem sim. Beba água, precisava beber água. Na verdade, essa palavra não se escreve dessa forma. E aproveita agora para aprender uma palavra nova. Intimerato, dessa forma que está escrita aí, não existe. A escrita correta desta palavra é intemerato, que é aquele que é puro, não é corrompido, não tem medo, é incorrupto. Nós temos, portanto, um problema de barbarismo. Lembra que o barbarismo acontece na escrita, mas principalmente na fala? Encontramos, portanto, a resposta certa? Sim. Na verdade, de cara a gente já achava, se acertasse a primeira oração, já que não há duplicidade ou outras alternativas parecidas, a gente já achava rapidamente a resposta certa como sendo a letra C. Tem mais uma? Tem mais uma. O que é o pleonasmo? Lembra o que é o pleonasmo? Vamos ver o que a questão nos pede. Assinale a alternativa em que não se verifica pleonasmo. Não pode ter, viu? O que é o pleonasmo? Quem lembra? Diz aí para mim. Não pode dizer. Na verdade, escreve nos comentários. O pleonasmo é o quê? O que é o pleonasmo? É a redundância. É a repetição de uma informação desnecessária na frase. Em uma delas, nós não temos isso. Letra A. É preciso encarar de frente os problemas da vida. Ora, quando a gente encara, está tudo de frente. Já descartamos a letra A. Vi com os olhos, nem precisa ler o restante. Eu acho que não existe outro órgão pelo qual se possa ver, né? Chorei aquelas lágrimas terríveis. É óbvio que a gente só consegue chorar lágrimas, certo? Então, já descartamos 3. Será que é a próxima? A brisa matinal da manhã. Matinal é manhã. Será que a letra é? Pus fogo no monte de lenha. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então, a alternativa que responde adequadamente a essa questão é a letra E. Nós não temos uma redundância, não temos ocorrência de pleonasmo por aí. Tem mais uma? Tem mais uma. Bora lá. Agora, de novo, outra coisa. A frase que não apresenta ambiguidade, e essa se parece muito com questão de concurso. Essa daí, porque exige que você leia todas elas com atenção, todas as alternativas com atenção. A frase que não apresenta ambiguidade. O que é ambiguidade? Quem lembra? Quem lembra o que é ambiguidade? Vamos lá, vamos às alternativas. Letra A. O coordenador informou ao grupo que sua proposta não tinha sido aceita.
Temos um problema aí de compreensão, não é? Essa proposta que não foi aceita, era de quem? Era do coordenador ou do grupo? Temos ambiguidade aí, correto? Temos um duplo sentido que pode comprometer a compreensão daquele que ouve ou daquele que lê. A letra A não atende àquilo que a questão solicita. Letra B. A briga entre Pedro e Miguel foi séria. Por isso lhe disse que era melhor não insistir na viagem. Não insistir na viagem foi dito a quem? A Pedro ou a Miguel? Mais uma vez, temos um duplo sentido que compromete a compreensão da sentença. Portanto, há ambiguidade e a questão está pedindo que a gente identifique aquela alternativa em que não há ambiguidade. Letra C. De presente de aniversário, a menina pediu muito ousada fantasia de fada. Espera lá, muito ousada. É a fantasia ou a forma como o pedido foi feito? Mais um problema de ambiguidade. Letra D. Ator e diretor se desentenderam, mas posteriormente o ator reconheceu suas próprias falhas. Existe algum problema aí? Aparentemente, não. Mas vamos ter certeza com a alternativa da letra E. Maria assinou o projeto e o orçamento, cujo prazo de entrega estava se esgotando. O prazo de entrega refere-se a quê? Ao projeto ou ao orçamento? Parece que, mais uma vez, encontramos a alternativa correta, que é a letra D. Nesta oração, não há nenhum problema de ambiguidade nem de redundância. E assim a gente encerra, ou quase encerra, a aula número 7. Foi bom? Foi fácil? Aprendeu termos novos? Eu tenho algumas coisinhas aqui para dizer. Disse lá no início que a gente tinha um recado aqui no final e tenho. Primeiro, pedir que você se inscreva no canal. Eu sempre peço isso, ou no início ou no final, agora estou pedindo no finalzinho. E faça uma outra coisa, compartilhe esse vídeo. Você sabia que se você assistir pelo YouTube, no celular, você consegue fazer esse compartilhamento? Olha só, você está vendo um videozinho, como é possível e fácil fazer esse compartilhamento. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo esse vídeo? Olha só, tem um botãozinho aí, compartilhar. Se você clicar nele, aparecem as opções de aplicativos que existem no seu celular, o que permite que você compartilhe este vídeo e todas as outras aulas com os seus amigos. Aqui na descrição do vídeo, como foi nas outras aulas, tem um simulado sobre vícios de linguagem. Acessa e treina para você saber se você aprendeu de fato. No finalzinho do simulado, você clica, tem um botãozinho chamado Ver Nota, e você consegue ver se você acertou ou errou alguma questão. A gente tem dito, acho que desde lá da aula 5, que está vindo uma aula especial de redação. Essa aula, agora sim eu vou trazer um spoiler. Na aula anterior eu não tinha trazido spoiler algum. Isso é um estrangeirismo, né? Spoiler. Que significa o quê, professora de inglês? Nós queremos ouvir de novo a sua voz. O spoiler, acho que ele é até um estrangeirismo legal de ser usado, porque para substituir ele, teria que falar assim, vamos dar um aviso prévio de algo que virá. Pronto. O spoiler é um estraga surpresa. Muito bem. Spoiler é mais legal. Tá bom, então vou usar aqui. É permitido dessa vez, né? De propósito pode, né? Tá Só bom. não pode se for atrapalhar a comunicação. Pronto. Aprendi? Aprendeu, ela Pronto. viu? A professora, a produção prestou atenção na aula. Minha gente, não faço isso aqui sozinho. Tem sempre alguém me ajudando aqui. Os coordenadores aqui na escola são os corajosos, estão aqui comigo, me ajudando, bravos. Bate palma para eles. Me ajudam aqui na gravação dessas aulas, não é fácil. Mas a gente vence. Então, eu estava falando de quê? Sim, spoiler da redação. Essa redação ela vai ter duas partes. Eu vou dar um spoiler agora. Nós vamos fazer um momento muito semelhante a esse daqui que a gente tem vivenciado com aulas no YouTube. E o segundo momento, esse eu não vou dar spoiler não.
Mas que vai ter 2 partes, vai ter. É só aguardar. Continua assistindo as nossas aulas que vocês vão saber como isso vai acontecer. Tá bom? Faz tempo que eu não me despeço deles assim, bem pertinho, né? Acho que eu devo fazer isso. E eu estou precisando de uma coisa. Cadê o negócio? Tá ali, vou buscar. Vou buscar. Eu preciso dar um recado aqui, muito importante. Faz um tempão, eu já ia dizer, faziam. Não, jamais. Faz um tempão que a gente não conversa aqui pertinho. Vou pedir de novo, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Comenta aquilo que você achar mais interessante aqui, para a gente seguir junto. A gente já faz, 7 aulas que a gente está aqui, não é? Insistindo para que você estude cada vez melhor, melhore os seus conhecimentos a respeito da língua portuguesa, para acertar todas as questões. Eu não espero menos que isso. Acerte todas as questões. E aí eu vim aqui bem pertinho para a gente terminar essa aula com esse recado. Isso aqui só depende de você. A gente lhe ajuda, mas é você quem pode fazer. Muito obrigado de novo pela atenção. A gente se vê na próxima. Até breve.